Voltamos, vamos ver. Desculpa, pessoal, acho que deu algum erro aqui na internet. Vamos esperar a Feira entrar e eu vou chamar de novo, tá? Vamos retomar. Problemas técnicos, acontece. Vamos retomar, falar aqui do nosso... Pegar as dicas com a incrível Fernanda Ligeiro. Ai, gente. Vamos lá. Ai, Fê, Voltamos? acho que foi. Eu vi que eu tava travada aqui. Problemas Tava. Aí eu técnicos, falava, desculpa. eu não sabia se era eu, se era você, eu continuei aqui falando, as pessoas entrando, mas ninguém me respondia se era eu, se era você, mas você tava travada pra mim. Eu falei, bom, Eu não deixa eu tenho sair, muita se sou eu habilidade volto. ainda. Fica tranquila, normal. Mas estava E é até muito bom, bom porque esse assim, papo. não, mas a gente retoma, sem problema nenhum, a gente retoma pra gente já fechando com o pessoal aí. Mas olha só, o que eu tava dizendo é que a nossa tendência, o nosso cérebro tem um mecanismo, tá? Que a gente tem uma tendência muito grande de olhar para aquilo que a gente não faz e desvalorizar aquilo que a gente faz. Às vezes você faz uma lista gigantesca, porque quando eu falo de planejamento e estabelecer prioridade, é ter bom senso. Tem gente que vai fazer uma lista de 10, 12 coisas para fazer no dia. Ela não vai conseguir, porque isso é fora, é desumano. Aí ela se frustra e olha para aquilo que ela não fez. Às vezes ela fez das 10, ela conseguiu fazer 6, 8. Mas ela vai olhar que ela não conseguiu fazer as 10 ou as 12. E ela se frustra porque a expectativa dela estava alta. Mas ela não foi coerente com o dia dela. Ela não foi coerente com o que foi possível dentro das 24 horas. É insano. E aí ela vai se frustrar, porque o foco vai ser para aquilo que ela não fez. E tudo que ela fez, ela simplesmente está desvalorizando. Quantas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente faz esse tipo de movimento? Praticamente quase em tudo. Quase em tudo. Entende? Total. Então, Meu Deus é do céu. exatamente isso que sobrecarrega. Então aí você fala, eu não sou produtiva. Cara, como que não? Nós mulheres por si só, nós temos casa, comida, roupa, trabalho, filho, rede social. A gente tem uma série de coisas para dar conta. E a gente não, muitas vezes se julga improdutiva. Nossa, Improdutiva na demais. ótica, na lente de quem, né? Na ótica de quem. É isso que a gente tem que avaliar. Muitas vezes estamos sendo exigentes demais com o nosso dia, com a gente mesmo. E isso vai minando tudo. Uma hora, né, não dá. Uma hora os pratos quebram. Não dá para equilibrar todos. Tem que ter Faz critério sentido? também. Seria isso, Fer. Também ter esse critério de prioridades. Eu até vejo, não sei se dá link isso, mas é, tem uma moça que eu sigo, que eu acho ela uma energia surreal. Quando às vezes eu tô de bobeira, porque ela tem filhos também, enfim.
E ela brinca que quinta-feira é o dia da maldade, porque quinta-feira é o dia que ela sai com o marido dela, ou fica em casa, faz uma janta, ela escolheu o dia do marido. Eu não sei se casa com isso que você está falando, mas acho que sim, porque você acaba adequando as suas tarefas de forma qualitativa, né? Eu tenho o Intencional. dia que eu vou fazer, o dia que eu vou fazer, o dia do marido, o sábado é o dia que eu vou sair com meu filho e vou curtir eu e ele, né? Eu acho que alinhando isso, de repente eu não preciso fazer uma lista com 12 itens, cumprir só 6 e depois ficar frustrada. Se eu souber distribuir esses 12 itens com qualidade e na hora certa, no momento certo. Exatamente. Como é que é o critério para se planejar uma semana? Primeiro de tudo, você tem os mesmos 7 dias e as mesmas 24 horas que eu tenho, você tem. Esse é ter consciência disso. Então, dentro da tua semana, o que é prioridade? Ou seja, você vai ter que estabelecer, são 3 critérios, 3 coisas que são imprescindíveis, que você precisa fazer naquele dia. Por exemplo, olha para a tua segunda-feira. 3 coisas que são importantes. São tirando os compromissos, porque a gente confunde muito as tarefas com os compromissos. O que é compromisso? Aquilo que você tem semanalmente, todo dia, obrigatório para ir. Então, trabalhar é um compromisso, entende? Se tem lá a terapia é um compromisso, a tua atividade física é um compromisso. Tirando os compromissos, quais tarefas que você pode inserir nesse dia, na segunda-feira? 3 mais importantes. 3 mais importantes, que são imprescindíveis. Não tem como você fazer na terça, não tem como você fazer na quarta, não tem como fazer nenhum outro dia. Na segunda, essas 3 são importantes. Essas 3 tarefas, para além do meu compromisso, eu tenho que fazer. Você vai listar. Esse é o primeiro critério. Você sabe que qualquer coisa que acontecer no teu dia, aquilo é imprescindível. Segundo ponto, quais coisas que são importantes de você fazer nesse dia e que, se for possível, você consegue fazer? Você lista de 3 a 4, no máximo, não coloca mais que isso. Então, quais são as 3 principais imprescindíveis? Outras 4 ou 3 ou 4 que são importantes e que, se der, você pode, que seria interessante você colocar. E o terceiro critério é quais coisas que, se fosse possível, você poderia fazer. Aí são 3. Então, dentro desses 3 critérios, você listou 6, 10 coisas. São 10 coisas que eu vou fazer? Não. Você vai focar nas 3 principais. Realizou as 3 principais? Eu vou passando por etapas. Se realizadas, aí você vai olhar para aquilo que é importante. Dentro daquelas 4 importantes, você vai escolher, dentro do teu dia, do que sobrou, você vai escolher para fazer. O que é importante, gente? Para a gente ser produtiva, dentro das nossas 24 horas, a gente tem que estar olhando para a nossa saúde. Das 3 coisas primordiais que são inegociáveis, uma tem que ser para você e tem que estar ligada à tua saúde. Seja a sua atividade física, seja a sua meditação, seja a sua leitura. Tem que ter. Isso que a gente tem que enfiar na cabeça. O restante são tarefas que são imprescindíveis ali para o trabalho, para a organização da casa, para assistência e necessidades da criança, que é marcar um médico, que é, enfim, fazer tudo isso que a gente tem função para fazer. Depois, a prioridade é o seu descanso e a sua família. Então, dentro das suas 24 horas, você não pode destinar 20 horas para o teu trabalho. Só para o teu trabalho. Você tem que equilibrar. Você tem que ter o teu horário de sono, porque uma mulher que dorme bem, ela tem ali toda aquela organização, toda aquela higiene do sono é importante para a tua produtividade, para você poder estar mais
concentrada, produtiva, para você estar mais motivada. Então, o teu sono é importante. Você tem que ter esse tempo de horas decentes de sono. Você tem que ter o teu cuidado com o teu corpo, com a tua morada. Você tem que ter o teu tempo para sua família. E o tempo para as coisas que são importantes também, que é o teu trabalho, que é a casa. Mas como é difícil organizar isso? Porque você não estabelece as prioridades. Esses critérios te dão esse norte. O que é imprescindível naquele dia, fora os compromissos. Quais as 3 que você não pode deixar? Por exemplo, é ligar para o pediatra. Minha filha está doente, tem que ligar hoje, não posso deixar para amanhã, é hoje. Então isso é importante, isso é imprescindível. É ligar para o pediatra, fazer minha atividade física e é olhar minha agenda de atendimentos. Por exemplo, olhando para a minha vida, para a minha realidade. Isso é imprescindível. O que é importante fazer? Bom, é importante eu fazer o quê? É importante eu ler aquela página, aquelas 2 páginas do livro que eu estou devendo. Também é importante eu marcar a minha unha. É importante eu também marcar aquele jantar com meu marido. Estou dando um exemplo. Sim. Fiz as 3 prioridades, foi olhar para o que é importante. Ó, consigo fazer isso, isso e isso. Aí, Fernanda, mas e no meio do caminho, Fernanda? Sempre tem um fogo pra gente apagar. Sempre alguém liga da escola falando que a tua filha vomitou e que você tem que buscar. Ou sempre, às vezes, teu marido ligou e falou, ó, bati o carro, ou o pneu furou. Algum incêndio você tem que apagar. Por isso que você tem que ter esses critérios, por isso que você tem que ter clareza no teu dia. Porque se surgir urgências, bom, você vai ter que ticar aquilo que deu para fazer, aquilo que não deu, joga para outro dia. Ou para daqui 2 dias. A organização, né, o planejamento da semana não tem que ser escrito na pedra. É teu planejamento. Flexibilidade é liberdade. Você pode flexibilizar o teu dia, olhando para aquilo que apareceu de urgente que precisa ser resolvido. Entende? Então, quanto que você tem que ser flexível e você não é? Só de você falar, parece que minha sua mente já tá mais organizada. Não, eu tô assim. Ai, meu Deus, Não, a minha cabeça tá assim, tá se organizando aqui dentro. Parece, juro, até tô me sentindo mais leve. Que louco que é. Sim, porque assim, o teu dia tem que ser visível para você. Agora você coloca lá, além dos teus compromissos, 10, 15, 20 tarefas, meu cérebro já bugou. Eu já tô cansada só de ler. É desumano. Você fala, como? Que hora? Que horas? Porque você tem as suas necessidades fisiológicas, necessidade de descanso. E você permitir descanso é produzir espaço para produtividade. A gente acredita que se manter ocupada o tempo todo, a gente está sendo produtiva. Lê do engano. O descanso, ele é necessário para que você realmente seja mais produtiva. E tem gente que acha que descansar... Dentro do teu planejamento, o que eu via muito, quando eu trazia essa proposta dentro da terapia, aí eu pedia para fazer o planejamento. Aí eu ia checar. Aí eu falei, tá, e cadê o teu tempo de descanso? Cadê o teu tempo de lazer? Ah, mas a mais o quê? Gente, 7 dias da semana, você não tem um dia para você tirar do nada, descanso, não vou fazer nada, não vou mexer com o trabalho, não vou fazer nada. Porque o que eu via muito era as pessoas saírem do trabalho durante a semana e levar trabalho pro final de semana para casa. E passava ali 6, 8, 10 horas trabalhando num sábado ou num domingo. E não tinha tempo para o lazer, para o social, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para ela, para ficar lá sem fazer nada. Não dormia, não descansava. Dormia 3, 4 horas. Aí eu falo, não, vamos corrigir isso aqui. Por quê? Dentro dos 7 dias, você tem que tirar para descansar. Tem que tirar. Precisa. Então Energia, é muito importante a gente ter isso. Reabastecer energia. Quando eu tô trabalhando, mas quando eu preciso, eu sinto que eu tô muito... Eu tenho um aceleramento mental, eu confesso, assim, de querer... Por isso que você tá falando, eu tô assim, meu Deus do céu, meu Deus, tô aqui dentro, tô assim, meu Deus. Porque eu quero...
é o meu treino, esse imprescindível, importante. Eu não sou ninguém sem agenda, eu tenho agenda, então eu cumpro o que está dentro da agenda, mas normal, esses fogos acontecem, eu sempre estou preparada, porque sempre tenho a mais. Mas eu sempre. E até você falou sobre isso no nosso primeiro encontro, que eu lembro muito bem que você falou assim, da louça. A louça vai ficar ali, tem que ficar ali. E eu falo porque às vezes na hora do almoço, de repente é a hora, porque eu tenho turno que eu troco com a Cecília, então ela sai de uma escola e vai para outra. Então na hora do almoço seria o horário que eu teria que almoçar com ela, sentar com ela, almoçar, porque é um curto tempo e eu almoço em pé. Enquanto eu estou almoçando, eu estou arrumando a mala, fazendo as coisas e aí eu estou lavando a louça. E muitas vezes eu paro depois que eu já fiz, porque é automático. Depois que eu já virei um trator, que eu já fiz tudo, eu falo, cara, o que iria mudar se eu tivesse feito isso depois da janta? Estou dando um exemplo bobo, mas você vai me entender. Depois da janta, porque já vai juntar a louça da janta, já lava tudo de uma vez. Eu brigando aqui, ó. O meu selfie 1, o meu selfie 2 aqui brigando. Eu poderia ter sentado, almoçado com ela, com calma, sabe? E aí, eu quero fazer tudo na hora do almoço, vou no mercado, trago as compras, e como em pé e guardo. E aí aí você tá Você falando, tá aí eu falo, correndo gente, pra onde, Mi? Você tá você fala, correndo pra cara, onde? você tem que. E aí eu falo que é o lance Pausar. das bolas. Todo dia eu também tenho esse negócio de respirar, tentar. Eu leio também uma página que seja por dia, e aí eu troco só os temas. E aí eu tenho o dia que eu sei que eu dormi mal, que eu tô mais pesado, eu coloco um canto, um louvor, e essas coisas assim me ajudam, Fer, a organizar essa lista de os imprescindíveis, importantes, e eu acabo tendo, não sei se eu posso selecionar assim, mas parece que a minha ansiedade vai abaixando, eu não começo assim o dia, eu preciso fazer. Eu vou fazendo essas coisas, esses pequenos atos ao longo do dia que eu sei que vai manter um equilíbrio, seria, sabe? Uhum, Você entendeu uhum. mais ou menos o que eu quis dizer? Eu Eu vou entendo. colocando o equilíbrio em harmonia e aí volto, e aí eu penso nas bolas. Não, peraí, eu vou jogar essas, amanhã eu jogo as outras. E eu vou tentando dessa forma, mas assim, é todo dia uma tentativa, viu? É uma tentativa Sim, e mesmo. assim, o que eu preciso deixar em alerta aqui para vocês? Vai ter muitas pessoas aí que falam, ai, mas eu não funciono com planejamento. Ai, coisa que eu mais odeio é parar para planejar. Gente, eu sei Nossa. exatamente. Quem tem um temperamento colérico ou melancólico, cara, vai amar um planejamento. Vai ser vida para eles. Quem já é de um temperamento mais livre, como o meu, que, enjoa fácil das coisas, tem a tendência de enjoar fácil das coisas, tem uma tendência à procrastinação gigantesca, vai odiar o planejamento. Mas o alerta é esse. Aquilo que muitas vezes te incomoda é o que vai te levar para o próximo nível. Dependendo da tua dificuldade, você não vai estabelecer rigidez no seu planejamento, você vai estabelecer flexibilidade. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer é, eu sou uma pessoa que se eu falar assim, eu vou fazer atividade física todo dia às 7 da manhã. De repente, eu não consigo fazer às 7 da manhã. O que vai acontecer? Eu não faço mais. Rigidez de horário, com esse tipo de, de não liberdade. Eu tenho que falar, eu vou fazer, eu vou praticar atividade física porque der.
Peraí, que tá cortando. Tá É, instável a tua internet. é, pra mim tá. O seu Voltou? tá. Eu tô te ouvindo. Aí, voltou. Mas você tá me Vamos lá. ouvindo? Eu tô te ouvindo, só a imagem que tá chegando com atraso. Agora foi. Acho que agora vai. Tô te Pra ouvindo. mim agora estabilizou aqui. Beleza. Sim. Então o que eu tava dizendo, eu não sou uma pessoa que eu funciono com rigidez. Então se eu falar assim, eu vou treinar todo dia 7 da manhã e alguma coisa acontecer, eu não consigo treinar, a tendência de eu abandonar e de eu não treinar mais nenhuma hora é grande. Então eu não posso colocar esse comando pro meu cérebro. Eu tenho que colocar flexibilidade. Então, eu vou praticar atividade física por 40 minutos, uma hora, todos os dias. Não estabeleço horário, não estabeleço período. Hoje eu vou treinar 40 minutos. O que tá me dando flexibilidade? Tá me dando liberdade. Se eu não conseguir de manhã, eu faço à noite. Se eu não conseguir à noite, eu faço à tarde. Isso funciona para mim, para o meu temperamento que gosta de liberdade, que tem essa necessidade, que é mais expansivo. Tem pessoas Sim. que necessitam daquela coisa metódica, cronológica, nem você falou, eu sou da agenda, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, a depender do teu temperamento, você vai funcionar de uma forma. Então, esse tipo de conhecimento liberta. Então, quando a gente traz aqui resgate do feminino, produtividade, a gente tem que olhar todas essas particularidades, porque somos diferentes. Temos tendências e necessidades e desejos diferentes, temos urgências diferentes. E você tem que olhar para a tua realidade. Por isso que é importante você não se comparar. Por que a outra dá conta e eu não dou? Calma. Às vezes o contexto da vida da outra não é o mesmo que o seu. Às vezes ela não tem filho, você tem. Como é que a minha produtividade com 2 crianças, a sua, tudo isso que você faz, e mais a pequena, e mais uma, enfim, a família inteira. E mais uma pessoa que não tem filhos, e mais, que adequar à verdade. Então é importante isso, olhar para a tua realidade, olhar para o teu dia a dia, para a tua rotina e estabelecer um planejamento dentro da tua rotina. Isso é o mais importante, para que você possa ser produtivo. Nossa. Isso eu deixo para você. Acho que E falhou, aí? Fê. Eu tô te vendo, tô te ouvindo. Eu tô acompanhando no outro celular aqui também, mas ele tá. Deixa eu ver. Acho que tá chegando ainda com atraso. Vamos lá. Acho que sim. Ai, Tá tudo Fê, bem aqui. vamos gravar um podcast sobre isso. Cara, que incrível, que incrível. Não, é sério. Ficaria horas aqui te ouvindo, horas. Faz muito sentido cada ponto e não tem como a gente, né, não parar e refletir tanta quanto a gente tem que se olhar, né, parar para se olhar também, né, porque em meio a tudo isso eu acho que também o grande detalhe é parar e se olhar, porque como você bem falou, somos diferentes, cada um está no estágio, no desenvolvimento, cada um tem uma rotina e realmente comparação é fora de cogitação, isso daí não tem como a gente se permitir ficar se comparando com a vida do outro, né? Isso daí é o básico, pelo amor de Deus, porque cada um tem
os seus percalços e tudo mais aí. Mas a gente conseguir se olhar dessa forma, até que você colocou com tanta clareza. Nossa, eu tô aqui. Ai, amiga, que incrível. Eu tenho muita gratidão, viu, por essa sessão que você está cedendo aqui pra gente. É verdade. Olha só, Mi, eu vejo que às vezes aquilo que é muito óbvio é aquele óbvio que precisa ser dito. Às vezes a gente não tem essa percepção que é o simples que vai resolver muitos problemas da nossa vida. Entende? E o segredo sempre vai estar em você. Sempre vai estar em nós. Sempre vai estar um olhar mais para dentro. Porque somos e vivemos de maneiras diferentes, em perspectivas diferentes, em buscas diferentes. E tudo é válido, tudo é respeitado. Tudo precisa ser respeitado. E você, nós, enquanto mulheres, temos que as primeiras a nos respeitar. Temos que ser as primeiras a se colocar em prioridade. Não é esperar que o outro nos valorize se a gente não olha pra gente com essa valorização. Então, sim, sempre vai estar. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre você. Sempre sobre você. Você vê que louco que é quando a gente conversou, não sei se você lembra que a gente, até falando um pouco da comunidade, quando a gente foi conversar, eu acho que eu até comentei isso com você. Falei, Feira, eu não quero nada assim que seja cadeirinha, palestrinha, de forma totalmente formal, porque a gente às vezes não tem nem esse tempo de sair para jantar. Porque a gente acaba nos permitindo. Eu tenho, né, eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, sempre tem algo a mais. E a gente acaba não tendo. Eu vou lá para jantar, para tomar um suco e para bater papo, para ouvir, para falar se eu quiser. Esse momento, a gente acha que é bobagem, mas isso faz todo sentido, assim, eu vou sair no encontro de mulheres, mas eu vou jantar, vou tomar uma cervejinha, vou lá ouvir, sabe? E eu acho que isso também é necessário, sabe? A gente ter esses momentos. Eu tô dando um exemplo, mas eu falo assim, uma coisa até, eu vou sair com a minha mãe, vou tomar um lanche, vou sair com a minha amiga, nem se for cada 15 dias, uma vez por mês, que faz parte desse cuidado interno, né? Esse cuidado interno. E isso só é possível, exatamente, mas isso só é possível quando você se conhece, quando você entende que nós estamos aqui e não estamos à toa. A gente tem que viver intencionalmente. A nossa vida é intencional, porque a finitude, ela tá para todo mundo. Eu sempre trago isso. Às vezes você deixa de sair com a sua mãe, ou deixa de sair... Jota, viu? Vai, eu não tô... Porque a gente acredita que a gente tem o resto da vida, a gente tem tempo de sobra. E essa é a única certeza que a gente não tem do tempo. E às vezes a gente espera uma doença bater na nossa porta para querer mudar, né? É incrível, né? Uma vez eu vi, a gente já está caminhando para o fim, mas eu gosto de deixar essa reflexão. Às vezes foi um vídeo, eu acho que ele é até famosinho, um vídeo de um senhor já de idade, e ele sempre tentando reunir a família para jantar com ele. E sempre, sempre, eles ligavam, a família ligava desmarcando. Nunca ele conseguia, e ele sempre frustrado porque tinha que jantar sozinho. O que ele fez? Ele simulou a morte dele, mandando uma carta, um bilhete para todo mundo, que aquela hora, aquele dia ia ser o sepultamento, né? Ia ser o velório dele, como se ele tivesse morrido. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu?
já Todos participam. compareceram. Todos no horário, né? Todos compareceram no horário. Por que que a gente celebra, ou faz de tudo para celebrar a morte, sendo que naquele momento nada mais importa? A gente tem que aprender a fazer essa intenção, a ter essa disponibilidade em vida, começando por nós. Então você só consegue fazer isso quando você vive o momento presente. Para viver o momento presente, você tem que ter intencionalidade em tudo que você faz no teu dia. Seja para o teu trabalho, seja para o teu filho, seja para o teu marido. Amanhã, ao invés de você se preocupar com a louça, você vai sentar, você vai comer sentada, você vai curtir olhando no olhinho da Céci, vendo ela comer. Você vai ter aqueles minutos de momento presente. Isso ninguém vai te tirar. Ninguém vai te tirar. Sobre Isso serve para detalhes. todo mundo. É Se estar olhar ali. e a gente prestar atenção nesse momento presente mesmo. Nesses É, detalhes, para não esperar querer fazer a coisa acontecer num momento mais grave, né? Falar, todo mundo exato. fala, eu virei a chave, mas deixar essa chave virar no momento de dor, né? No momento inadequado. Então que a gente aprenda a viver no amor, né? A fazer as coisas no amor e não na dor mais. Eu acho que é isso. Traga a intencionalidade pro teu dia. É isso. É assim que a gente vai ser mais produtiva. É assim que a gente vai resgatar a nossa essência. A gente não vai se afastar daquilo que é valor. A gente não vai se afastar daquilo que é importante. Das nossas necessidades. É um olhar para dentro sempre. É isso. Vou Acho que refletir é aqui isso, na minha frase querida. assim, ó. A gente está sendo ocupada ou produtiva, né? Porque tudo isso gera uma diferença. Tem uma diferença. Total. O que você está Total. sendo, né? Ocupada ou produtiva? Eu quero ser produtiva. Exatamente. Eu busco Nossa, isso todos os dias. E o quanto as coisas vão fluindo. Ficou muito mais leve quando eu aprendi a ser mais produtiva. E parei de me cobrar, porque eu vivia me ocupando. Me ocupando. Ocupando com coisas que não me levava para outro nível. Ocupando a minha mente, o meu dia a dia, com coisas que não são produtivas para mim. Quando eu aprendi a administrar isso, a delegar aquilo que me ocupava e que não fazia sentido, porque esse é outro grande segredo. Aquilo que você acredita que só você pode fazer, será que só você pode fazer? Para você ser produtiva, você tem que aprender a delegar. A delegar coisas que talvez não tenham necessidade de que de que seja as suas mãos, de que seja os seus olhos, de que seja a sua boca para fazer, para falar, entende? Para ver, para olhar. Então, aprender a delegar também é outra chavinha que pode virar aí. E é importante a gente aprender a ter esse controle, aprender a liberar, a abrir mão desse total controle para ser mais produtiva. É isso. sim. Nossa. Fer, eu ficaria aqui já falando sobre esse problema também de delegar, aí eu viraria outra sessão. Outra. A gente volta para falar sobre isso. Qual Ai, que é a eu rigidez de delegar, né? Qual a necessidade de controle que faz a gente... Aí isso aí é falar com outra live, com toda sim, certeza. com certeza. Já, ó, foi tão gostoso, já é até, tô vendo aqui que é 10h15. 10h13 já. Cara, demais, Fer, E que ó, só não live. caiu a live porque a gente entrou de novo, porque senão ela já tinha, o Instagram já tinha derrubado. Nossa. Quanto tempo consegue ficar? É 1 hora? Geralmente é. Como a comunidade, como o Insta é novo, ele segura por 1 hora, depois ele derruba. Aí a gente conseguiu ficar um pouquinho mais aí, porque foi interrompida a primeira, né, por conta da transmissão. Vai ficar Entendi. salva, né? Você falou que vai ficar salva, então beleza. Vai. É só o primeiro que foi, mas esse daqui eu já vou jogar, assim.
Eu vou fazer. Eu falei sério esse negócio de podcast. Eu não falei pra você que eu tenho a mente acelerada? Quem sabe? Daqui Vamos uns fazer. tempos. Olha que Eu massa. topo super. Eu acho, cara. Olha, duas cabeças assim quando juntam, pelo amor de Deus. Fer, Tamo muito junto. obrigada, viu? Nada, Obrigada minha pelo seu querida. coração bondoso, generoso comigo, com a minha família, com o projeto, com todo esse apoio. Eu sei que você é com todos que rodeiam a sua pessoa, você é assim, é da sua essência, esse brilho. Muito obrigada, eu só tenho gratidão eterna aí nesse meu caminho para te apresentar. Muito Eu obrigada, que viu, Fê? agradeço. Eu recebo com muito carinho as suas palavras. É recíproco. O que você vê em mim, você transmite em você, né? Ressoa em você. Pode ficar tranquila. Eu sou muito grata, grata pela tua confiança, pela tua parceria, por sempre me permitir estar participando. Seguimos juntas. Conte sempre comigo. Você sabe disso, tá bom? Ó, foi um prazer, um beijo. Não vamos deixar morrer essa ideia do podcast que eu adorei. E estamos juntas aqui para você precisar. Fechado. A gente vai se falar mais vezes ainda, hein? Que eu colei Combinado, com amiga. você. Um beijo, boa noite pra vocês. Beijo. Fique com Deus, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, viu?